Olá, meus amores! Aqui é a Prof. Débora Vilarim, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar essa blusa maravilhosa, que é a blusa framboesa. Nela eu utilizei o fio Marina Slim da Comercial Fitecom, que é um fio maravilhoso. Vou deixar o link do site deles aqui embaixo para você conhecer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar seu like para que eu possa entender que você gosta e trazer cada vez mais conteúdo gratuito aqui para vocês. Também já comenta aqui embaixo que peça você gostaria de ver aqui no canal. Vamos lá para o nosso passo a passo. Bom, pessoal, antes da gente começar de fato a trabalhar a nossa blusa, eu resolvi mostrar para vocês um panorama geral dela já pronta, para vocês terem uma noção de como que a gente vai trabalhar, tá bom? Ela é toda nesse pontinho fechado, e a gente vai trabalhar a nossa peça de baixo para cima, tá bom? Chegando aqui na altura das cavas, a gente deixa a abertura e começa a trabalhar um lado, que é a frente, depois o outro lado, que são as costas, tá bom? Aí a gente abre o nosso decote, faz aqui as alças, depois trabalha aqui a parte de trás, ó, toda fechada, com leve decote também. E em seguida, nós trabalhamos essa manguinha super charmosa e deixa a nossa peça ainda mais bonita. Olha só. Então agora vamos lá para o nosso passo a passo. Bom, pessoal, para começar o nosso trabalho, nós vamos fazer um cordão de correntinhas ou um cordão já de pontos baixos, que é o que eu vou ensinar para vocês. Mas se vocês não quiserem fazer dessa forma, vocês podem fazer um cordão de correntinhas, tá bom? Esse cordão, ele vai ser múltiplo de 12, então nós vamos trabalhar de 12 em 12 pontos, até nós chegarmos na medida que nós precisamos, que é ali a medida do busto da nossa peça, tá bom? Então você vai tirar o seu busto, ali a medida, e pode ser uma medida ali mais justinha, tá bom? Mas se você quiser a peça mais folgada, você pode tirar a medida também mais folgada, a medida do busto. Daí a gente vai trabalhar de 12 em 12 pontos, até chegar nessa medida que a gente precisa. Como eu falei, você pode fazer um cordão de correntinhas múltiplo de 12, ou você pode fazer aqui dessa forma que eu vou ensinar agora, tá? Eu já até tenho um vídeo aqui no canal em que eu ensino essa técnica, né? Somente essa técnica. Se você quiser assistir depois, eu vou colocar o link aqui embaixo. Mas eu vou mostrar agora aqui também. Então, a gente faz 3 correntinhas. Na primeira, a gente coloca a agulha, puxa o fio, tá bom? E aí a gente vai fazer uma correntinha e um ponto baixo, tá? Vou fazer novamente, eu vou desmanchar. Fazemos 3 correntinhas para começar. Na primeira, eu introduzo a agulha. Lembrando que estou utilizando a agulha 2 milímetros, tá bom? Para esse fio. Aí eu faço uma correntinha. É nessa correntinha aqui que eu vou fazer o próximo ponto, tá ok? Agora eu tiro as 2 laçadas fazendo um ponto baixo. Então, venho naquela correntinha que eu fiz, introduzo a agulha, puxo, faço uma correntinha, que é a que eu vou trabalhar o próximo ponto. Agora eu tiro as 2 laçadas fazendo um ponto baixo. Venho na correntinha, puxo, faço uma correntinha, que é onde eu vou trabalhar o próximo ponto. Tiro as 2 laçadas fazendo um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar assim de 12 em 12 pontos até completar a quantidade de centímetros que a gente precisa. Lembrando de contar essas 2 correntinhas aqui como um ponto também. Prontinho, pessoal. Aqui eu fiz alguns pontos, tá? Múltiplo de 12, só para demonstrar o ponto para vocês. E agora a gente vai fechar em círculo, tá bom? Na minha peça maior, tamanho P, eu fiz um total de 156 pontos, tá bom? Só para vocês terem uma noção. Mas aí vocês vão fazer para atingir o tamanho de vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui eu fiz uma quantidade de pontos só para demonstrar o ponto para vocês, tá bom? Mas na minha peça, tamanho P, que foi a tamanho maior que eu fiz, eu coloquei 156 pontos, tá bom? Só para vocês terem uma noção, mas vocês vão fazer de 12 em 12 até atingir o tamanho de vocês. Atingido o tamanho, a gente vai fechar em círculo. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Eu viro de cabeça para baixo, tá vendo? Passo a minha mão por todo o cordão para ter certeza que ele não tá torcido. Chegando aqui no começo, eu viro novamente, ó. Tá? Dessa forma. Daí, aqui nessa correntinha, eu faço um ponto baixíssimo para finalizar. Se você tiver feito as correntinhas, ao invés dessa carreira já de ponto baixo, você também vai fechar em círculo, tá bom? Aí você vai fazer uma carreira
toda em ponto baixo antes de continuar com o ponto, tá bom? Porque se você perceber, aqui eu tô tendo dificuldade para fechar, mas eu vou conseguir. Se você perceber, aqui a gente já fica com uma carreira de ponto baixo, tá bom? Então, se você fez correntinha, agora você vai fechar em círculo e fazer uma carreira toda de ponto baixo. Aí você volta aqui e me acompanha que eu vou te mostrar como fazer o ponto fantasia. Então, depois de terminada, né, se você fez a carreira de ponto baixo, depois de terminada essa carreira, a gente vai fazer uma correntinha. Aí no mesmo lugar a gente faz um ponto baixo. Vamos pular 2 pontos e no terceiro nós vamos fazer 5 pontos altos, todos no mesmo ponto. Completados os 5 pontos, nós pulamos 2 de base e no terceiro fazemos um ponto baixo. Aí vamos repetir. Pulamos 2 pontos, no terceiro fazemos 5 pontos altos, todos no mesmo lugar. Agora, nós pulamos 2 pontos de base, no terceiro fazemos um ponto baixo. E essa é a sequência que a gente vai trabalhar até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final, vão sobrar certinhos aqui 2 pontos, tá? Aí você pula os 2, vem aqui no ponto baixo inicial e finaliza com um ponto baixíssimo. Ó, nossa primeira carreira fica assim. Agora, a gente vai trabalhar em pontos baixíssimos até chegar aqui no terceiro ponto, ó. 1, 2 e 3. Agora eu faço uma correntinha, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo, tá bom? Então a gente fica aqui no ponto central dos 5, como vocês podem ver. Daí vou pular 2 pontos, no terceiro, que é o ponto baixo da carreira anterior, eu faço os 5 pontos altos. Terminados os 5 pontos, nós pulamos os 2 seguintes, no terceiro fazemos um ponto baixo. Pulamos 2 pontos e no terceiro, que é o ponto baixo, nós fazemos 5 pontos altos. E essa é a sequência que a gente vai trabalhar até completar a carreira. E todas as carreiras daqui para frente serão dessa forma, até nós atingirmos a altura da cava do braço, tá bom? A gente vai sempre repetindo essas carreiras, né? São carreiras idênticas. Ou seja, chegando aqui no final, nesse último ponto baixo aqui, eu vou fazer 5 pontos altos. Daí eu vou finalizar aqui no ponto baixo à frente com um ponto baixíssimo. Para começar a carreira seguinte, é só eu fazer os 3 pontos baixíssimos até chegar aqui no do meio, uma correntinha, um ponto baixo, e aí começo tudo de novo. Pulo 2 pontos, no terceiro 5 pontos altos. Pulo 2 pontos, no terceiro um ponto baixo. Tá bom? É um pontinho bem simples, bem fácil e gostoso também de trabalhar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras até chegar na altura da cava. É importante que você vá fazendo e vá vestindo para saber o momento certo de parar, tá bom? Vou voltar com vocês com a minha peça já adiantada e com essa parte já na altura da cava. Bom, pessoal, aqui minha peça, eu já cheguei no tamanho que eu falei pra vocês, né, que a gente deveria chegar, que foi na medida da cava do braço. Eu vou colocar uma foto aqui de como que tá no meu corpo, tá bom? Eu fiz um total de 37 carreiras, que ficaram aí com 23 centímetros de comprimento, tá bom? Mas isso aí vai variar, você deve fazer de acordo com as suas medidas, tá bom? Daí, depois de atingida essa altura no seu corpo, ou seja, a altura da cava, a gente vai dividir nossa peça no meio, tá bom? Deixando a mesma quantidade de conchinhas para um lado e para o outro também, tá? Como a gente fez a nossa peça com repetições pares, então vai dar certinho. No meu caso, eu tenho 13 conchas para o lado da frente e 13 conchas para o lado de trás, tá? Agora aí você vai dividir a sua peça e a gente vai deixar o fio bem aqui, ó, bem na divisão, tá bom? Porque agora a gente vai começar a trabalhar separadamente o lado da frente do lado das costas. Daí a gente vai fazer algumas diminuições aqui, tá? Para formar a nossa cava e depois a gente vai abrir o decote. Então a gente vai trabalhar primeiro a frente, depois a gente trabalha a parte das costas. Então eu vou marcar aqui do outro lado, ó,
a divisão, só para eu não me confundir depois. Ó. Daí a gente vai trabalhar até essa conchinha aqui anterior à marcação, tá bom? Nós vamos começar a nossa carreira normalmente. Ó, fazendo aqui os pontos baixíssimos até chegar no terceiro ponto. Daí fazemos uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto e vamos trabalhando as conchinhas até chegar lá na última concha anterior à marcação. Prontinho, pessoal, cheguei aqui, ó, na conchinha anterior à marcação. Daí, para finalizar a minha concha, vou pular os 2 pontos e no terceiro eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Agora viramos a peça, vamos fazer aqui 3 pontos baixíssimos para chegar aqui no meio dessa última concha que a gente fez, pra gente começar a próxima carreira. Agora eu faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar, e vou trabalhar toda a carreira, fazendo as minhas conchas até chegar lá na última. Cheguei no final da carreira, tá bom? E aqui eu já vou parar de diminuir, então daqui pra frente eu vou fazer algumas carreiras retas, e aí logo após a gente vai abrir o decote, tá bom? Ó, então, vejam só, já tô com essa diminuição aqui, tá vendo? Eu fiz bem pouca mesmo, porque não tem tantos pontos aqui, mas só fiz 2 carreiras. Mas se você quiser continuar fazendo uma cava maior, tá bom? Você vai repetir essas 2 carreiras anteriores. Então, o que você vai fazer? Ao invés de terminar com ponto baixo, você termina com ponto baixíssimo, vira, trabalha os 3 pontos baixíssimos até chegar aqui no meio, faz um ponto baixo e começa a trabalhar a carreira até o último ponto concha, tá bom? Então, se você quiser deixar a peça com uma cava aqui do braço maior, você pode repetir essas carreiras de diminuição, tá bom? Daí, chegando na abertura que você quer aqui para a lateral, a gente vai trabalhar algumas carreiras retas e eu vou ensinar para vocês como que a gente faz isso agora, tá bom? Então, para trabalhar a carreira reta, quando a gente termina a carreira aqui, a gente já começa ela nesse local. A gente não precisa trabalhar com pontos baixíssimos até aqui em cima. Então, eu já fiz aqui minhas 3 correntinhas. Vou virar e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. É como se fosse a metade do ponto concha, tá bom? Aí eu pulo 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto baixo. E vou trabalhando os pontos conchas normalmente até chegar no final. A metade é só aqui no começo, tá? Que são 3 pontos. Aqui, ó, a gente vai sempre trabalhar os 5 pontos normalmente, tá bom? Vou fazer aqui até chegar lá no último. Chegando aqui ao final da carreira, pessoal, tá vendo esse último ponto baixo aqui? A gente vai trabalhar 3 pontos altos nele. Então, a gente começa com um meio ponto concha e a gente termina com um meio ponto concha também, tá? Ó. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, virar o trabalho, e vamos fazer a carreira toda de ponto concha cheio, digamos assim, completo. Então, no primeiro ponto aqui eu faço ponto baixo, e em cada ponto baixo aqui, entre uma concha e outra da carreira anterior, a gente vai trabalhar os pontos conchas normalmente. Até chegar lá no final. Olha como vai ficando. Então, aqui a gente já tá subindo reto. A gente terminou as diminuições, agora vamos subir reto, para depois a gente abrir o decote no centro. Prontinho, pessoal, aqui eu cheguei ao final, ó, trabalhei minha última concha e fiz um ponto baixo aqui bem no último ponto, tá bom? Agora, pessoal, eu já vou abrir o meu decote central, mas se você quiser trabalhar mais carreiras dessa forma, de forma reta, antes de abrir o decote, você pode. Como que você vai fazer? Você vai repetir essas 2 carreiras anteriores, tá bom?
Então, você começa aqui com as 3 correntinhas, faz mais 2 pontos, ponto baixo no meio, e vai trabalhando as conchas até chegar no final. Lá no final, você repete, ó, termina com 3 pontos no último ponto baixo, tá bom? Aí, na sequência, você repete uma carreira dessa daqui, ó, uma carreira completa de conchas, tá bom? E aí, você vai repetindo de 2 em 2, até você chegar na altura que você quer abrir o teu decote, tá bom? Daí, chegada nessa altura, pessoal, a gente vai dividir aqui dois lados, tá? Porque a gente vai trabalhar uma alça e a outra alça deixando a abertura central. Então, você vai contar quantos pontinhos baixos você tem em toda a tua carreira. Só que aí o detalhe é o seguinte, você não vai contar esse primeiro aqui e nem o último, né? Então, esse primeiro, que a gente começou a carreira aqui, né? Você não vai contar esse primeiro ponto baixo e nem o último, você vai contar só aqui os do meio, tá vendo? Todos eles, menos o primeiro e o último. No meu caso, eu fiquei com 10 pontos baixos aqui, né, no centro, sem contar o primeiro e o último. Então, se eu tenho 10, eu vou ficar com 5 para um lado e 5 para o outro lado, tá bom? Você vai ver aí com quantos você vai ficar para cada um dos lados. Você conta e divide por 2, tá bom? Então, olha só, aqui eu já marquei os quintos pontos, né, o quinto ponto desse lado e o quinto ponto desse outro lado. Daí eu fico com uma concha bem no meio, que é onde eu vou terminar tanto de um lado quanto do outro. Porque veja só, eu vou começar aqui a trabalhar, vou fazer aqui a minha última concha e vou terminar aqui no ponto central. Do outro lado também, vou começar a trabalhar, aqui no ponto marcado eu faço minha última concha e finalizo aqui no mesmo ponto que eu finalizei do outro lado, tá? Então essa é uma possibilidade, tá ok? Se der par, vocês viram que o meu deu 10, eu dividi por 2, deu certinho. 5 para um lado e 5 para o outro. Mas pode acontecer desse número aqui dar par, dar ímpar. Então vai ser um pouquinho diferente aqui na parte central. Eu vou mostrar agora para vocês como vai ser se os teus pontos baixos derem um número ímpar. Porque aí você vai ficar com a metade para um lado, a metade para o outro e um pontinho baixo central. Então como que vocês vão fazer se for o caso de vocês? Então, veja só, para quem ficou com o número ímpar, vai ficar dessa forma. Digamos que aqui deu a metade, eu marquei, a outra metade eu marquei e eu vou ficar com um ponto baixo central. Então, como que eu vou trabalhar? Muita atenção agora, tá? Você vai começar a trabalhar normalmente a carreira, vai fazer o último ponto concha aqui no marcado, né, no pontinho marcado, e vai finalizar aqui, ó, com um ponto baixo ou baixíssimo, tá bom? Depois eu mostro em detalhes. Daí, do outro lado, você vai, quando você for trabalhar o outro lado, você vai começar normalmente, vai fazer o último ponto concha aqui no marcado e vai finalizar com um ponto baixo ou baixíssimo aqui na conchinha à frente. Então, você vai ficar com uma aberturinha maior aqui embaixo. Então, essa vai ser a única diferença, tá? Você vai ficar com um pontinho baixo central aqui, enquanto quem trabalhou com uma quantidade par não vai ficar com um ponto central. Né, vai ficar com essa abertura um pouco menor, tá bom? Então, essa é a única diferença. Mas a forma de trabalhar aqui vai ser a mesma, tá bom? Então, agora eu voltei os meus marcadores para a posição original, para mostrar para vocês como que a gente vai fazer cada alça, tá bom? Eu vou começar agora aqui com as 3 correntinhas, vou trabalhar de forma reta. Sempre desse lado aqui vai ser de forma reta daqui para frente, ou seja, repetindo essas 2 últimas carreiras. E aqui na parte central é onde a gente vai fazer as diminuições até chegar numa determinada largura, tá? Daí chegando nessa largura a gente sobe reto até o ombro, tá ok? Então eu nem vou mais mostrar essa parte aqui em detalhes, porque a gente já aprendeu, é só repetir essas 2 últimas carreiras, tá? Então eu vou voltar com vocês aqui, ó, nessa parte do centro. Prontinho, cheguei aqui no centro, tá? Deixei até o marcador aqui para vocês visualizarem. E aqui eu vou pular os 2 pontos e no pontinho central eu faço meu ponto baixo. Bom, pessoal, cheguei aqui no centro, ó, como vocês podem ver, deixei até o marcador aqui. Vou pular 2 pontos e no terceiro eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá bom?
Daí, quando eu estiver trabalhando do outro lado, eu vou finalizar aqui no mesmo pontinho. Mas se você tiver uma quantidade ímpar, como eu expliquei anteriormente, ó, você vai terminar no pontinho, na conchinha anterior, vai ficar com esse espacinho aqui no centro, para quem tem uma quantidade ímpar. Para quem não tem, vai fazer como eu, tá? Vai terminar aqui no meio, mesmo ponto. Agora aqui a gente vai fazer diminuições desse lado e aqui vamos seguir reto. Para fazer diminuições da mesma forma que a gente fez aqui, ó, na cava do braço. Então eu vou virar, vou andar com pontos baixíssimos aqui até o terceiro ponto. No terceiro ponto eu faço uma correntinha, um ponto baixo e vou começar a trabalhar os meus pontinhos. Olha só. Chegando aqui no final, eu vou fazer a minha última concha e vou fazer um ponto baixo. Aí eu repito de novo, ó. Começo da forma que eu comecei aqui, com as 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aqui é sempre dessa forma, tá bom? Então eu vou terminar essa carreira, vou começar a próxima, quando eu estiver no final, aí eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Terminei a segunda carreira, já comecei a terceira, tá bom? E aqui, ó, no último pontinho concha que a gente tem, tá vendo? Eu vou fazer o meu ponto baixíssimo. E aí é só ir repetindo essas 2 carreiras, sempre diminuindo desse lado e aqui de forma reta. Eu vou continuar assim até eu ficar com 3 conchinhas aqui, ó, pra ficar a minha alça com 3 conchinhas. Se você estiver fazendo num tamanho maior, um M ou um G, você pode deixar até 4 conchinhas, tá bom? Eu vou deixar 3, que vai ser essa quantidade aqui. Mas, se você estiver fazendo em tamanho maior, pode deixar até 4, tá bom? Para não ficar tão fininha a alça. Então, vocês já sabem como fazer. Eu vou repetir aqui mais algumas carreiras. Eu estou na terceira, quando eu voltar, vou falar para vocês exatamente quantas carreiras eu fiz. Prontinho, pessoal. Ó, fiquei com 3 conchinhas, como eu falei pra vocês. Aqui eu fiz um total de 6 carreiras, diminuindo desse lado e reto desse outro lado aqui. Agora eu vou continuar até a altura do ombro, trabalhando reto de um lado e reto do outro lado também, tá? Então, atingida aí essa quantidade que você vai deixar pra alça, vou até medir aqui, ó. Está com cerca de 8 centímetros, tá bom? De largura. Vocês podem deixar um pouco mais, com 4, como eu falei. Agora eu vou trabalhar reto tanto de um lado quanto do outro. Então, não tem segredo, tá bom? Vou fazer aqui as 3 correntinhas, os 2 pontos altos, pulo 2 pontos no terceiro, um ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar as conchas completas e aqui no final eu vou fazer 3 pontos altos, tá bom? Ó, completei a carreira, fiz os 3 pontos aqui no final. Agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho, um ponto baixo no primeiro ponto e vou trabalhando as conchinhas até completar a carreira. Lá no final a gente finaliza com um ponto baixo sobre a terceira correntinha. Aqui, ó, tá? E aí a gente vai repetindo essas 2 carreiras até chegar na altura do ombro. Vou fazer aqui minhas carreiras e já volto com vocês. Bom, pessoal, já terminei aqui as minhas carreiras. Eu fiz um total de 9 carreirinhas, tá bom? Depois daquela completa de 3 conchas, eu fiz mais 9, reto de um lado e do outro. Fiquei com 13 centímetros aqui de cava do braço e de decote também, tá bom?
E agora eu vou mostrar para vocês como iniciar lá do outro lado. Vai ser tudo exatamente da mesma forma, mas aí eu vou mostrar iniciando para vocês não se perderem, tá bom? Então eu vou iniciar desse lado também, então já vou virar aqui, e vai ser tudo igual, tá bom? Então aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto baixo. E vou subir aqui 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Daí agora é só ir trabalhando as conchinhas até chegar aqui, ó, no mesmo pontinho onde eu vou finalizar, né? Aqui eu vou fazer a última concha e finalizo no mesmo lugar. Se você tiver a quantidade ímpar, você vai finalizar aqui na conchinha anterior, tá bom? Cheguei aqui na parte do centro, vou finalizar com meu ponto baixíssimo e vou repetir todas as carreirinhas que eu fiz aqui desse primeiro lado, aqui no segundo, e quando eu finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui o segundo lado, a gente fica aqui dessa forma com a parte da frente, aqui as cavas e aqui o decote. Agora a gente vai trabalhar a parte das costas, tá bom? Vou virar aqui, ó, e a gente vai trabalhar as costas retas, a gente vai fazer a diminuição de um lado e do outro até ficar aqui com a mesma cava da parte da frente, tá bom? Dos dois lados, daí a gente segue reto até aqui umas 3 carreirinhas antes de completar a mesma quantidade da parte da frente, tá bom? Só para resumir aí o que a gente vai fazer agora. Ó, eu vou começar a trabalhar aqui, tá vendo? Na parte da frente eu terminei na concha anterior, então aqui na parte de trás eu vou começar na próxima, tá bom? Então eu vou começar aqui com o meu ponto baixo, nessa conchinha à frente, né? Ó, tá vendo? E aí vou trabalhar normalmente até chegar lá na última concha. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, do outro lado, trabalhei até a última concha. Aqui, na verdade, eu vou fazer um ponto baixíssimo, porque eu vou subir com diminuição na próxima carreira, tá bom? Então, assim, meus amores, a gente vai repetir exatamente tudo que a gente fez na parte da frente, sem fazer essa abertura central, tá? Então, a gente vai repetir aqui, ó, na lateral, de um lado e do outro, exatamente da mesma forma, e aqui no centro vai estar tudo preenchido, sem a abertura, tá bom? Então, no meu caso, na sequência eu fiz 2 carreiras de diminuição e depois eu já segui reto de um lado e do outro. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui na parte de trás. Se você fez mais carreiras diminuindo, aí você vai fazer a mesma coisa aqui, na parte de trás agora, tá bom? Então, vou só repetir tudo isso e vou voltar quando tiver faltando aqui umas 3 carreirinhas para atingir a mesma altura da parte da frente, tá bom? Não tem segredo, é só repetir tudo que a gente fez na parte da frente, tanto no começo quanto no final da carreira, sem fazer a abertura central, vai ser tudo preenchido, tá bom? Já volto com vocês com as minhas carreiras prontas. Bom, pessoal, já trabalhei minhas carreiras, já cheguei aqui na altura que eu preciso, que é faltando 3 carreirinhas para atingir a mesma altura da parte da frente. Agora a gente vai trabalhar de cada lado durante essas 3 carreiras para a gente poder depois costurar aqui no ombro, tá bom? Então aqui na parte da frente, ó, eu tenho 3 conchas completas, tá? Então eu vou fazer essa parte aqui de trás exatamente do mesmo tamanho. Então, olhando aqui para minha terceira carreira de cima para baixo, ó, eu tenho uma carreira que eu começo com 3 e termino com 3, tá? Ó, eu faço a metade, 1, 2 completos e a metade. Então, é isso que eu vou fazer agora.
Depois eu repito essa próxima e a última, tá bom? Se você tiver essa parte aqui maior, mais larga, você vai fazer a parte de trás idêntica à parte da frente, tá bom? Vou fazer aqui elas e já volto com vocês. Olha só, pessoal, terminei as 3 carreiras, tá bom? E antes da gente cortar o fio e fazer o mesmo do outro lado, eu vou voltar com uma carreira de ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, eu fiz uma correntinha, viro o trabalho e vou fazendo, ó, um ponto baixo para cada ponto até chegar lá no final. Prontinho, terminei aqui essa parte, ó, fiz os pontos baixos. Agora sim, eu vou fazer aqui uma correntinha, puxar o meu fio e cortar, deixando uma quantidade para já fazer a costura. Agora a gente vai fazer essas mesmas carreiras aqui do outro lado. Porém, desse outro lado aqui, a gente vai começar na parte de dentro para fora. Desse primeiro lado, a gente começou de fora para dentro e do outro lado, o primeiro foi assim, o segundo a gente começa de dentro para fora, tá bom? Como que a gente vai fazer? A gente vai contar quantos pontos baixos a gente precisou para fazer essa primeira carreirinha aqui das 3, que no meu caso, vejam só, 1, 2, 3, 4, precisei de 4 pontos baixos, então desse lado eu vou contar os 4 pontos também, ó, 1, 2, 3 e 4, então eu vou começar aqui a minha carreira. Vou virar aqui do lado do avesso. Aí eu vou pegar aqui o fio e vou começar a trabalhar tudo normalmente, igual eu fiz do outro lado. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ou pode ser um ponto baixo também, um ponto baixo, 2 correntinhas. Aí faço mais 2 pontos altos aqui. Ó. Daí é só repetir as 3 carreiras, né, de ponto concha e uma carreira de ponto baixo. Tudo exatamente da mesma forma. Então, terminadas as carreiras, ó, e deixado o fio pra gente fazer a costura, nós vamos virar a peça do avesso e costurar os ombros. Agora é só passar o fio por uma agulha e ir fazendo a costura pontinho a pontinho. Eu gosto de passar 2 vezes no primeiro e também no último ponto. Costura concluída, pessoal. Agora eu vou fazer aqui uns nozinhos, mas eu não vou arrematar esses fios ainda, porque eu vou trabalhar a manga. E aí eu vou aproveitar para quando eu estiver trabalhando a primeira carreira, eu esconder esses fios, tá bom? Agora é só fazer a mesma costura aqui do outro lado. Então, concluída a costura dos ombros, a gente vai passar agora para nossa manga, tá? Eu já tenho ela concluída aqui de um dos lados, e ela fica assim, ó, como vocês podem ver, bem linda, bem abertinha mesmo. Tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar ela. Então,
nós vamos começar nessa parte que fica aqui bem embaixo, tá bom? Embaixo da cava. E a gente vai fazer uma carreira toda em pontos baixos. Lembrando que não tem assim o local exato para fazer. Você vai colocando os pontos baixos e deixando eles retinhos, sem fechar a peça e sem embabadar, tá bom? Eu vou aproveitar para pegar esse fiozinho e passar aqui para frente para mim já trabalhar sobre ele e já deixar ele arrematado, tá bom? Então eu vou trabalhando aqui os pontos, ó, colocando nos locais que eu achar necessário. Ó. Nessa parte que tem ponto alto é mais fácil, porque é só você colocar sobre o ponto alto. Uns espacinhos. Aqui na lateral a gente pode colocar 2 pontos aqui na carreira. E um ponto entre uma carreira e outra. Mas se você achar melhor colocar de outra forma, né? Porque cada uma tem uma tensão de ponto. Então pode ser que você precise colocar mais pontos, ou pode ser que você precise colocar menos pontos. Isso devido aí à tua tensão, tá? Se você estiver fazendo com outro fio também. Então essa parte aqui não tem muito uma regra. Vai colocando os pontos baixos, deixando eles retinhos, sem babadar e sem fechar a peça. Olha como vai ficando. Você faz isso até chegar no final. Cheguei ao final, tá? Agora é só a gente fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. É interessante você contar esses pontos para que quando você estiver fazendo a segunda manga, você saber exatamente a quantidade que você fez na primeira manga e aí você colocar também a mesma quantidade de pontos na segunda e ficar tudo bem certinho, tá bom? Agora a gente vai fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar e a gente vai trabalhar essa carreira com aumentos. Então a gente vai fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então aqui no primeiro ponto eu já coloquei um, vou colocar outro ponto no mesmo lugar, outro ponto baixo. No próximo ponto, a mesma coisa. Coloco 2 pontos altos. No ponto seguinte, a mesma coisa, 2 pontos altos. E assim a gente vai trabalhando toda a nossa carreira, colocando 2 pontos baixos para cada pontinho de base. Então, pessoal, cheguei ao final da carreira. Agora eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. É interessante que você conte essa quantidade de pontos para que na outra manga você coloque a mesma quantidade, tá bom? Agora a gente vai fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo ponto, nós vamos colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No ponto à frente, um ponto baixo. No próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nossa carreira toda vai ser trabalhada com essa sequência. Em um ponto a gente trabalha um ponto normal, no próximo trabalhamos um aumento colocando 2 pontos. Então vai ser sempre assim, um ponto, 2 pontos, um ponto, 2 pontos, tá? Por toda a nossa carreira, pra gente já começar a abrir a nossa peça. Vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora nós subimos 2 correntinhas e vamos fazer um ponto alto no mesmo pontinho, tá bom? Ó. Agora é só trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até dar toda a volta. Cheguei ao final da carreira e para finalizar a gente vem aqui ó, no ponto alto, eu ignoro as 2 correntinhas, venho no ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Agora a gente faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar e essa carreira vai ser toda trabalhada no nosso ponto concha. Então eu pulo 2 pontos, no terceiro eu trabalho 5 pontos altos. Pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo, que é o pontinho que a gente trabalhou na nossa blusa, né? E assim a gente vai seguindo, pulo 2 pontos, no terceiro, 5 pontos altos, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo, tá bom? Chegando no final da carreira, eu volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui ao final, tá? E aqui a gente vai ter que fazer uma adaptaçãozinha,
porque como a gente não contou os pontos para eles ficarem múltiplos certinho, então no final da carreira a gente vai ter que fazer esse ajuste, mas é bem tranquilo. No meu caso, ó, sobraram 4 pontos, então o que eu vou fazer? Eu vou pular 2 e no terceiro vou fazer os 5 pontos, vou pular um só e já finalizo com ponto baixíssimo no ponto baixo. Mas se der uma quantidade diferente aí no seu, você pode ajustar da forma que você achar melhor, tá? Pode ser que sobrem, sei lá, sobre um pontinho a mais. Então, ao invés de você pular 2, você pula 3 e já finaliza, tá bom? Então, você vai fazer o ajustezinho aqui no final da carreira, para você conseguir ficar certinho com uma conchinha e finalizar com um ponto baixíssimo no ponto baixo, tá bom? Você pode aí usar a sua criatividade e ver o que fica melhor para o seu caso. Finalizada a carreira com ponto baixíssimo, nós vamos subir a próxima fazendo 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, nós trabalhamos 2 correntinhas, eu peço que vocês não façam essas correntinhas apertadas, tá bom? Daí, nós pulamos 2 pontos, no terceiro aqui fazemos um ponto baixo. Ó. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no ponto baixo eu faço um ponto alto. Essa vai ser a sequência da nossa carreira. 2 correntinhas, pulo 2 pontos do ponto concha, né? No terceiro, eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no ponto baixo faço um ponto alto. E assim a gente trabalha até completar aqui a carreira. Cheguei ao final da carreira, pessoal, fiz aqui 2 correntinhas e nesse ponto alto de início a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo, tá bom? Eu quero que vocês entendam a sequência de carreiras que a gente vai trabalhar na nossa manga. Então vejam só, ó, a gente vai trabalhar a sequência dessas 3 carreiras, uma de ponto alto, uma de concha e essa daqui de correntinhas, né, que a gente tem as 2 correntinhas, tá bom? São essas 3 carreiras que a gente vai repetir. Só que na carreira de ponto alto, que é a que a gente vai repetir na sequência, né, a próxima, a gente vai fazer aumentos, tá bom? Vai ser as mesmas 3 carreiras, só que na carreira de ponto alto a gente vai trabalhar os aumentinhos para ir abrindo a nossa peça, tá bom? Então, para começar, eu faço aqui 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, nós vamos trabalhar o nosso aumento. Então, no mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto, tá? Então, em todos esses pontos altos que a gente tiver aqui, ó, a gente vai fazer os nossos aumentos. Então, vai ser assim, nos pontos altos e também nos pontos baixos, tá? Ó, então, eu fiz aqui no ponto alto 2 pontos, certo? Venho na correntinha aqui, no espacinho, e faço 2 pontos altos. Como são 2 correntinhas de base, 2 pontos altos, tá tudo certo. Não foi aumento. Agora, no ponto baixo, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui é um aumento. Na correntinha, 2 pontos altos. No ponto alto, aumento também, com 2 pontos. Então, nos pontos altos e nos pontos baixos, a gente sempre coloca 2 pontos. E nas argolinhas, também 2 pontos, tá bom? Então, essa é a sequência dessa carreira. É a repetição da carreira de ponto alto, só que com os devidos aumentos, tá ok? Vou trabalhar toda ela dessa forma e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei a carreira, tá vendo, ó? Finalizei no primeiro ponto alto, eu ignoro as 2 correntinhas, e agora a gente vai repetir essas 2 carreiras, que é a carreira de conchas e a carreira que a gente faz as argolinhas, tá bom? Então não tem segredo, é só repetir mesmo. Eu faço aqui uma correntinha, um ponto baixo, vou começar a trabalhar minhas conchas, pulo 2 pontos, no terceiro faço 5 pontos altos. Pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. E assim vou repetindo. Chegando no final, eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo no ponto baixo. E vou repetir essa carreirinha aqui, ó. Faço 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, ponto baixo. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto baixo. Tá bom? Eu vou fazer essas 2 carreiras e na sequência eu volto para mostrar para vocês e para falar sobre a sequência que a gente vai trabalhar dali para frente. Então, pessoal, terminei as 2 carreirinhas, ó. Tá vendo? E agora eu vou mostrar para vocês as carreiras que a gente vai repetir até o final da nossa manga.
Vocês já sabem que a repetição é composta por essas 3 carreiras, tá bom? Então, na sequência, a gente vai repeti-las novamente. E eu quero deixar bem claro que você deve analisar se a abertura que você quer para sua manga já tá do jeito que você quer, né? Digamos assim. Porque eu vou fazer essas próximas 3 carreiras aumentando novamente. Então, eu vou fazer exatamente da forma que eu fiz aqui, ó. Com 2 pontos sobre o ponto baixo, 2 pontos na argola, 2 pontos sobre o ponto alto, tá bom? Assim eu vou aumentar um pouco mais a minha manga, a abertura dela. Mas se você não quiser aumentar, você vai fazer ponto sobre ponto. Então você pode analisar e pode fazer da forma que você desejar, ou abrindo mais ou sem abrir, deixando essa abertura que já está. Como que você vai fazer se você não quiser mais abrir? Você vai fazer ponto sobre ponto. Então onde tem ponto alto, você faz ponto alto. Nas 2 correntinhas você faz 2 pontos. No ponto baixo você faz 1 ponto. Na argolinha aqui, 2 pontos. Ponto alto, 1 ponto. Então é ponto sobre ponto, tá bom? Se você não quiser aumentar. No meu caso, eu aumentei. Ó, vou mostrar aqui pra vocês na outra manga, onde a gente tá e quais as repetições que a gente vai fazer daqui pra frente. Ó, eu tô bem aqui nessa carreira, tá? Ó, de argolinhas, tá bom? E aí, na sequência, eu vou repetir as 3 novamente, fazendo o aumento aqui, como eu falei pra vocês, ó. 2 pontos sempre. Carreira de conchas e a carreira das argolinhas. Aí, para finalizar, pessoal, eu fiz uma carreira toda de ponto alto sem aumentos. Então, muita atenção aqui, tá? Eu fiz as 3 carreiras, que é o que eu vou repetir aqui agora. As 3 carreirinhas, com aumento na carreira de ponto alto, beleza? E aí, para finalizar, eu fiz uma carreira de ponto alto sem aumento. Então, vocês vão ver que é ponto sobre ponto, ó. Um ponto alto sobre ponto alto, na argolinha 2 pontos. No ponto baixo, 1 ponto. Na argolinha 2 pontos. No ponto alto, 1 ponto. Então, foi sem aumentos. E para finalizar, eu fiz uma carreirinha de ponto concha. E assim eu concluí a manguinha da minha blusa, tá bom? Então, se vocês quiserem aumentar ainda mais o comprimento, é só ir repetindo as carreiras, né, essas 3. Se vocês quiserem abrir, deixar ela mais aberta, façam os aumentos na carreira de ponto alto. Se vocês não quiserem aumentar a abertura dela, né, vocês fazem assim, ó, com a carreira de ponto alto sem aumentos, tá bom? É bem simples, bem tranquilo de fazer. E eu vou trabalhar agora essas carreiras que estão faltando na minha outra manga, exatamente da forma que eu fiz aqui. E volto com vocês para mostrar o resultado e para a gente passar também para os acabamentos finais da nossa peça. Então, pessoal, terminei as carreiras e só para recapitular com vocês, ó, eu fiz a carreirinha de ponto alto com aumento, a carreira de concha, tá? Opa! A carreira de concha, depois fiz a carreira de argolinhas, depois fiz a carreira de ponto alto sem aumentos e para finalizar a carreira de concha, tá bom? E assim eu concluí a minha manga, tá bom? Agora é só você fazer tudo novamente do outro lado para concluir a segunda manga. E agora, para concluir a nossa blusa, nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto baixo aqui para dar o acabamento do decote e também vamos trabalhar 2 carreiras de ponto baixo aqui na barra da nossa blusa para também dar o nosso acabamento final. Eu gosto de começar aqui, ó, na parte dos ombros, tá bom? Mas se você quiser começar atrás também não tem problema. Daí a gente vai fazendo a carreirinha de ponto baixo. Vou aproveitar para trabalhar sobre esses fiozinhos que estão aqui, para já deixar eles arrematados. E aí a gente vai fazendo os pontos baixos, tá? Para quem tem alguma dificuldade, assim, de quantos pontos colocar, geralmente eu coloco 2 pontos no espaço da carreira e 1 ponto entre uma carreira e outra, tá bom? Mas isso pode variar também, é só para você ter o norte aí para seguir. Agora é só fazer, ó, tudo em ponto baixo, passa aqui, ó, por essa parte, tá bom? Dá toda a volta. Aqui atrás você vai trabalhar ponto sobre ponto, tá ok? Até chegar aqui no final, tá bom? Chegando no final, você faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base por mais uma carreira. Então, serão 2 carreiras de ponto baixo. Eu vou fazer elas aqui e já volto com vocês. Com as 2 carreiras de ponto baixo concluídas, ficamos dessa forma aqui no decote. E agora nós vamos passar para o acabamento aqui da barra da nossa blusa. Primeiramente,
Se você começou como eu comecei, já com aquela carreira de ponto baixo, a gente vai ter esse buraquinho aqui. Então, primeiramente, eu vou passar minha agulha aqui no ponto à frente e vou puxar esse fiozinho para deixar essa parte, ó, retinho, tá vendo? Então, o buraquinho some e é só a gente fazer aqui um nozinho atrás e depois fazer o arremate certinho, tá bom? Faço o nozinho para ele não desmanchar. Agora, pessoal, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Serão 2 carreiras de ponto baixo, sem segredo algum, só colocando um ponto baixo para cada pontinho que nós temos aqui de base. Então, pessoal, terminei as 2 carreirinhas de ponto baixo, assim a gente conclui a nossa peça, tá bom? Ó, ela fica aqui dessa forma. E foi um prazer enorme ter você comigo em mais esse passo a passo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like para que eu possa trazer mais e mais conteúdo gratuito aqui para vocês, tá bom? Forte abraço e até as próximas aulas.